Que final foi esse, meus amores? The White Lotus temporada 2 se encerrou de forma bombástica, desfechos inesperados. Teve gente que se deu bem, mesmo fazendo besteira, e teve gente que fez a coisa certa, mas no final passou na navalha. Vamos falar sobre tudo isso agora. Então, pra gente não perder tempo, já chega, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber as novidades. E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, para que a gente possa continuar com o nosso papo. Vem comigo, porque agora vamos fazer a análise, a última análise de segunda temporada de The White Lotus. Vem! Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Antes da gente começar essa análise, eu preciso muito agradecer ao apoio de todos vocês. Eu não vou deixar para agradecer no final, porque eu acho que isso é uma grande prioridade. Vocês me deram um apoio gigantesco nas análises de série, o que pra mim foi surreal. Eu tenho uma gratidão a Deus enorme, porque vocês fizeram parte de um momento muito especial na minha vida. Meu canal, ele é um canal que ainda é pequeno, mas ele tá crescendo. Me esforço ao máximo para produzir conteúdos que sejam legais, e as análises de série, elas não teriam o valor que elas têm se vocês não tivessem participado aqui comigo. Então, acho que de todas as análises de série que eu fiz, essa foi a mais bombástica, a que mais rendeu. Então eu quero muito agradecer por isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Mais tarde a gente vai para a leitura de comentários. Mas agora vamos falar sobre o quanto Ethan está pistolado. Ele está pistola porque ele não consegue encaixar na cabeça dele que o Cameron pode ter realmente pulado a cerca com a esposa dele. Então ele já tava naquela paranoia, já tinha alguns episódios, né, gente? O menino foi pra Sicília pra tentar tirar um período de folga da sua vida de milionário, mas ele foi pra Sicília pra passar perrengue e raiva, né, gente? Porque não teve paz um segundo sequer desde que ele chegou naquele resort. E ele vai tentar confrontar a Harper depois a respeito do que aconteceu. Ele fica imaginando todas as possibilidades. Isso vai consumi-lo. Mas esse arco vai ganhar um pouco mais de vida depois, porque no meio dessa confusão também, a Tanya também está prestes a voltar para Taormina, que é onde fica o resort The White Lotus. Nada da Porsche aparecer por lá, mas a gente sabe que o Jack tá segurando ela lá na cidade, justamente para que ela não reencontre a Tanya. O golpe tá armado, o Quentin e a sua trupe de gays vai tentar fazer de tudo para tirar a vida dela e para tirar também todo o seu dinheiro. E a Tanya, gente, sei lá, né? Essa mulher tem que ser um pouco mais esperta, cara. Pra uma mulher que tem tanto dinheiro, ela tem que andar com olhos nas costas. Senão, você vira alvo de qualquer coisa, né? E eu não acho que ela conseguiu sustentar toda a sua fortuna até a idade madura sem ser uma mulher que fosse perspicaz. Mas na cabeça dela, aquele porta-retrato que tinha foto do Greg com o Quentin, na verdade, foi um sonho maluco que ela teve. Ela acorda, vai lá para a mesa do café da manhã e vê que Quentin e seus amigos estão tendo uma discussão, só que, é claro, em tons baixos para que a própria não escute. E ela percebe uma movimentação estranha ali. Ao invés dela ficar de butuca para escutar um pouco mais, para ver se ela conseguia entender o que estava rolando, ela chegou lá como quem não quer nada, sentou, já falou que estava sentindo saudade daquilo lá, aquela coisa toda, e o Quentin babando o ovo. É engraçado porque no começo da temporada, quando a gente vê ele destilando os elogios mais fantabulosos, eu tava até anotando os elogios que ele tava dando pra ela, porque ele tem uma forma muito soberba de elogiar ela, mas soberba no bom sentido, de assim, os elogios são sempre exagerados. E ele chama ela de diva de Palermo. Eu amo o jeito que ele pronuncia a palavra Palermo, aquele sotaque britânico. É música para os meus ouvidos. Mas depois que a gente percebe que o comportamento dele é extremamente suspeito, a gente percebe um nível de cinismo e de sagacidade vinda dele, que a gente fica assim, cara, esses elogios estão começando a me encher o saco. Mas a Tanya não percebe isso não. Mas na dúvida, ela começa a ter memórias daquele porta-retrato e tal, decide voltar lá no quarto do Quentin. Quando ela está lá olhando e realmente se deparando com aquela fatídica foto, o próprio Quentin chega lá, interrompe ela fala, nossa, esse aqui parece meu marido, só que com cabelo. Gente, amada, pra início de conversa, quando você é casado com uma pessoa, vocês nunca viram fotos
do tempo que vocês eram jovens, qualquer pessoa que casa nesse mundo acaba compartilhando memórias do passado, fotos antigas, etc. Ela casou com um cara que ela não sabia nem que tinha cabelo em algum momento da vida dele, isso já é estranho, né, gente? Mas enfim, o fato dela olhar pra ele e não conseguir enxergar o Greg é outro problema, até porque ela foi casada com ele. Ainda que tenha sido um casamento relativamente curto desde a primeira temporada, né? Não é motivo para ela não conseguir reconhecê-lo, mas a Tânia, ela tá lelé da cuca nesse episódio. E isso vai fazer com que a sua vida não apenas fique em risco, mas vai fazer com que ela perca a cabeça. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Porque agora ela vai pegar o bonde de volta pra Taormina. Ela entra no iate. Enquanto isso, a Portia tá lá presa nas garras do Jack. Ele leva ela pra comer, ele fica segurando ela o tempo todo. Ela percebe que o seu celular sumiu, ele tenta desconversar. E ali naquele quarto do hotel, ela já percebe que a coisa tá muito estranha. Mas o que não entra na minha cabeça é outra coisa. A Portia, ela tá com todos os alertas vermelhos aqui, ó, buzinando na cabeça dela. E ainda assim, ela decide ignorá-los. Até quando ela tem já prova suficiente de que a coisa tá muito errada, ela ignora. Eles saem pra comer e aí Jack, meninos, escutem essa, é a melhor coisa que você pode falar pra uma mulher em um encontro. Ele, de forma tão romântica, chega pra ela e diz: eu vou ali dar uma cagada e na volta pego um drink pra você, porque você precisa ficar tranquila. Tem coisa mais romântica do que você ouvir isso do boy com quem você está saindo, meninas? Imagina, ouvir palavras tão doces, suaves como essas, né? Pois ele solta isso e é a oportunidade certeira para a própria Portia pegar o seu celular e, ó, já ligar pra Tânia. Tô de cara que ela lembra o telefone da chefe dela de cabeça. Depois que tudo ficou digital, gente, eu só lembro o telefone do meu esposo de cabeça, porque de resto eu não lembro de mais ninguém. Mas ela liga pra Tânia, começam a trocar uma ideia, as duas vão juntando os pedacinhos de tudo aquilo que tá acontecendo e a Tânia fala: o acordo pré-nupcial. Se eu me divorciar do boy Greg, ele não tem direito a nada. Mas se eu perder a cabeça, ele fica com a minha fortuna. E aí, ó, pá, as coisas se juntam, ela volta naquela foto e aí a Portia tenta amenizar a situação que já tá indo por água abaixo. Ela fala: não, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, mas nem ela acredita naquilo que ela tá dizendo. E aí naquele momento Jack chega sob uma trilha sonora que também é angustiante, porque no momento que ele chega a gente já percebe que tudo aquilo começou a virar um filme de terror. E o Jack fala: como assim? Tá fazendo ligação internacional, tenta desconversar, ela diz que vai levá-la pra um passeio na cidade. E ela fala: ok, vamos. Portia, você devia ter pego o telefone dele, ter fugido pra um canto, escondida, e ali se ligava, não sentar na escadaria aleatória ali, não, de um prédio. Não, você devia ter ido pra um lugar mais escuro, você fazia ligação e já fugia do boy. Mas agora você ficar ali à mercê das circunstâncias, sabendo que a coisa tá errada, principalmente depois do diagnóstico que você e a própria Tânia chegaram. Você deu sopa pro azar, né, meu bem? Mas a tua sorte é que você é pobre. E ninguém tá afim de gente pobre aqui nessa série. Todo mundo quer, ó, é o dinheiro, é o money, money, money. E lá, gente, no iate, ainda falando do arco da Tânia, a Tânia tá super desconfiada, já não toca na comida, eles acham estranho essa movimentação dela. E ela começa a agir de forma cômica. É engraçado o jeito que o Mike White preparou o roteiro desse episódio e é claro a própria atuação da Jennifer Coolidge, porque acontece aqui uma cena que é simples, mas é pitoresca, mas funciona muito bem como um alívio cômico. Ela tá assustada, ela não sabe muito bem o que fazer, ela tá dentro de um iate, ou seja, ela não tem pra onde fugir, ela fica dando volta no entorno do iate e ela tenta dar aquela corridinha, mas ela é uma madame que tá de salto alto dentro daquele iate, então ela não consegue correr direito. Aí quando ela vê que ela tá se aproximando dos meninos, ela para de correr e tenta agir naturalmente. E é uma cena tão interessante porque assim, a gente vê ela naquela situação de desespero, tentando sobreviver. Ela vai até o capitão, tenta se comunicar com ele, mesmo ele não entendendo absolutamente nada em italiano. E aquela cena acaba sendo bem cômica, porque é o suprassumo da Tânia. É a Tânia sendo a Tânia. Aquela mulher rica, que não tem muito tino social, se vê numa situação literalmente de vida ou morte, tá tentando sobreviver, mas não sabe exatamente o que fazer e nem como se comportar. E aí isso acaba gerando uma situação tragicômica
cômica pra audiência. Eu lembro que eu tava assistindo essa cena e eu comecei a rir, porque eu fiquei pensando, gente, que situação bizarra é essa? E a Tânia, o jeito que ela tá se movimentando ali. E o Mike White tá de parabéns, porque ele conseguiu apurar a escrita dele muito bem para esse episódio final, entregando pequenos alívios cômicos num momento que é pura tensão e sofrimento, gente. Ele tá de parabéns. Mas a coisa vai ficar ainda mais feia lá no canto do Ethan, do nosso quarteto fantástico. Porque eles estão todos ali tomando um café da manhã, aquela coisa toda. E aí a Daphne conta uma história pitoresca de um cara que é um chefe que acaba jogando iogurte no rosto da sua assistente. Cameron fala, ah, como assim? Isso não é nada, isso não tinha que dar processo nem nada. E aí é claro que a Harper fica pistola, já xinga ele ali na hora, e nessa xingadinha que pra nós é inofensiva, pro Ethan é a prova que ele precisava para poder juntar os pedaços e dizer que os dois tiveram alguma coisa. E aí quando eles voltam pro quarto, o Ethan finalmente assume uma postura de homem e vai lá e confronta a sua esposa. E eu vou te falar, eu tava começando a achar que ele tava ficando doido, porque a cara da Harper nem tremia. Eu falei assim, será que ela tá mentindo? Será que ela está falando a verdade? Eu juro que eu tava tentando decifrar as expressões da Aubrey Plaza, mas eu não conseguia. E eu acho que a atriz merece muito indicações na temporada de premiações, porque ela está sensacional. Parece um papel fácil de se fazer. Uma mulher meio megera, com crise no casamento e tal, mas existem nuances na performance dela que não é qualquer ator que consegue, não. A atriz que faz a Daphne, eu já acho ela muito mais flat. Ela fazia uma série que, se eu não me engano, inclusive tá disponível lá na Netflix, que era uma série que eu assistia também, que era The Bold Type, é o nome dessa série. Uma série de drama, mas que tem uma pitadinha de comédia também. E eu sempre achei essa atriz que faz a Daphne bem flat, tanto que assim, eu acho que ela se deu bem conseguindo esse papel na série The White Lotus, porque eu não consigo vê-la com uma carreira muito promissora. Ela tem cara de quem vai fazer filme natalino da Hallmark pelo resto da vida, porque eu não consigo imaginar ela com grandes atuações e grandes papéis em Hollywood. Mas ela se deu bem, deu sorte de pegar essa série aqui, The White Lotus, que é simplesmente uma das séries mais amadas e mais elogiadas da atualidade. Mas a verdade é que quando a gente coloca as duas em paralelo, você vê que a atuação da Aubrey Plaza é superior, o nível de dramaticidade, de mudança, as nuances na performance dela, que faz com que até os mistérios da sua personagem permaneçam incógnitas para a audiência. Então, naquela cena do Ethan e da Harper, eu falo, eu acho que o Ethan tá viajando, eu acho que não aconteceu nada não. Mas o Ethan, como aquele esposo que convive há muitos anos com a sua esposa, ele consegue perceber as nuances da forma como ela lida com as situações. E ele, no fim do dia, estava certo. Os dois acabaram dando um beijo naquele instante em que eles subiram, teoricamente, para Harper pegar o seu chapéu. Mas diz ela que não passou disso. E aí ela jura de pé junto que foi só isso, que não rolou mais nada, não aconteceu nenhum vucu-vucu do cão, tá tudo certo, mas ele não acredita. Aí eu acho que daí a gente já entra na paranoia do Ethan. Eu acho realmente que quando ela contou a verdade sobre o beijo, foi aquilo mesmo, porque daí ela já não tinha mais motivo pra mentir. E o Ethan, como ele já tava nessa pira há muito tempo, então não ia ser o suficiente para poder tirar isso da cabeça dele. Então ele sai pra praia furiosíssimo atrás de quem? Cameron. E é aí que a gente tem aquela cena do trailer em que ele tá praticamente afogando Cameron. Ele dá um supapo no Cameron, sabe? O Cameron não é bom de luta, consegue dar umas afogadinhas ali no Ethan, mas a verdade é que o Ethan fez um estrago ali no Cameron, deixou inclusive ele com o olho roxo. E eu vou ser bem sincera, ele ia tirar a vida do Cameron, não fosse o turista bondoso e generoso que apareceu lá pra apartar a briga, né? Mas aí o Ethan sai da água, pistola, sai caminhando pela areia, e quem ele encontra no meio do caminho? Daphne. E é aí que a situação entra no maior mistério dessa segunda temporada, que fica sem resposta e que vai deixar a gente cozinhando isso na nossa mente por muito tempo. Ele encontra a Daphne ali e ele tá perturbado, visivelmente. Ela pergunta pra ele, mostra realmente uma preocupação com como ele está se sentindo, e ele acaba contando pra ela que ele acha que aconteceu alguma coisa entre Harper e Cameron, mas tipo assim, ele poderia ter sido mais franco, ele poderia ter dito que a Harper falou que só rolou um beijo e não rolou nada mais. Ele podia ter sido mais franco, mas ele é muito evasivo na resposta dele, e na hora a Daphne já fica bad. Você vê que o semblante dela cai, ela olha em direção ao horizonte, e você vê que ela mais uma vez tendo que processar uma nova traição do seu esposo.
Mas aí rapidamente ela lembra do seu próprio mantra, que é não seja uma vítima da sua própria vida. Fala exatamente isso pro Ethan e ela, no seu mais puro cinismo, eu fico de cara, gente, porque olha, parabéns pra Daphne e pra Cameron, porque ali, gente, o nível de cinismo é digno de Oscar. Ambos são muito cínicos, chega a dar raiva. Eu até entendo o Ethan ficar irado com o Cameron, porque ele é muito cínico, gente. E como ele e a Harper são extremamente honestos um com o outro, aquele nível de cinismo corrói a gente por dentro. E aí, naquele auge do seu cinismo, a própria Daphne joga pra ele: ai, olha, até agora eu não visitei aquele canto da ilha chamado X, que eu não me lembro o nome agora, me desculpem, gente. Queria conhecer lá, vamos! Cínica! Você quer pegar o boy dos outros, sua bandida? E aí o Ethan, que tá meio desnorteado, vai seguindo ela vai jogando um charme pra ele, dá aquela viradinha de costas, dá aquele sorrisinho, e ele vai até aquele canto onde eles meio que entram como se fosse numa caverna. Não é bem uma caverna, mas parece. Aí fica a grande incógnita, Mike White. Rolou ou não rolou? Porque a verdade é o seguinte, quando se trata de The White Lotus, o problema não é a censura. Essa é uma série de censura mais 18, mas o que nós temos aqui? Quando Daphne e Cameron vão fazer Vucu Vucu, temos cenas explícitas. Albi e Lucia, temos cenas explícitas. Mia e Giuseppe, o velhote do piano, temos cenas explícitas. Mia e a Valentina, né? Não podemos esquecer o nome dela. Mia e Valentina também temos cenas explícitas. Dominique com a Mia e a Valentina, temos cenas explícitas. Cameron e a Lucia, Jesus, quanta cena de sexo, né? Sangue de Jesus tem poder. Lucia e Cameron, temos também, gente, cenas explícitas, ou seja, ninguém saiu impune aqui. Não podemos esquecer do Jack e também da Portia, temos cenas explícitas. Assim como a própria Tânia e o Nico, cenas explícitas também. Quentin e o seu sobrinho, que não é o seu sobrinho, cenas explícitas também. Ou seja, todo mundo que foi pro fuzuê teve cena explícita. Mas os únicos que não tiveram foi quem? Ethan e Daphne. O que isso significa? Eu tava lendo uma entrevista que logo depois da exibição do episódio tem um quadro chamado Unpacking, da HBO. E ali o Mike White foi questionado sobre essa mesma questão e ele falou: olha, a verdade é o seguinte, se eles foram aos finalmente ou não, nós nunca saberemos. Mas o que sabemos é que ali naquela situação ele conseguiu a coragem e a ousadia que lhe faltava para se posicionar em relação à sua esposa e voltar a ter uma vida saudável com ela. E ele termina sua resposta dizendo o seguinte, e aqui é realmente uma citação ipsis literis do jeito que ele falou: talvez o que faltava para Harper e Ethan era exatamente uma pitada do que Daphne e Cameron possuem. Mas aí que tá, pitada de confusão, gente? Aí eu fiquei naquela pira, né, gente, pensando, pro seu casamento dar certo, você precisa ser infiel? Você precisa pular a cerca pra isso? Que palhaçada é essa? Então, assim, a gente percebe que a Daphne e o Cameron, ao longo de toda essa temporada, eles ficam fazendo mind games, jogos mentais um com o outro, né? Ela fica provocando ciúmes nele de um jeito, ele, por ser um cara sem vergonha e safado, trai ela não quer abandoná-lo, então ela sempre vai puxando pro lado dela. Toda vez que pende pro lado do Cameron, quando ele faz alguma besteira, ela vai e puxa pro seu lado pra tentar manter essa balança equilibrada, né? Porque não existe equilíbrio numa situação dessa, num casamento desse. Então, eu acho que o que o Mike White quer dizer aqui é que talvez faltasse um pouco dessa audácia no casamento, não sei, gente, mas aí é que tá. Se pro Ethan virar homem em relação à esposa dele, ele teve que traí-la, ele não presta. E eu acho que isso fica bem claro aqui, né? Vocês podem ter a opinião de vocês, mas pra mim é exatamente isso. Mas eu também quero crer que quando chegou na hora H, o Ethan não quis e recuou. Porque ele é um cara que tem uma índole diferente, ele é um cara honesto. E a gente viu no passado que ali no meio daquela confusão, quando tava a Lucia, a Mia, o Cameron e ele teve, assim, todos os motivos e todos os contextos necessários pra pular a cerca. E na hora H ele não fez isso. Então eu acho que quando o Mike White deixa essa cena em aberto, é justamente pra deixar aquela pulga atrás da nossa orelha,
para fazer a gente pensar e refletir nessa série. No final do dia, as melhores séries são aquelas que têm os finais mais obtusos. Por quê? Quando o final entrega, mas não entrega tudo, ele faz você refletir em todas as possibilidades que poderiam ter acontecido ali. E é o que acontece no arco do quarteto, porque a gente vai morrer e não vai saber o que aconteceu. Quem sabe daqui a uns anos o Mike White não concede uma entrevista e fala que no final do dia não aconteceu nada, ou que talvez tenha acontecido. Eu acho que pode ter a possibilidade de ter acontecido algo em escala menor. Não acho que relação sexual, definitivamente, mas eu acho que uma coisinha ali no contexto, entendeu? Eu acho, porque quando ele teve a possibilidade de partir para os finalmente, ele não fez. Mas de qualquer forma, depois, quando a gente tá chegando já no final do episódio, no jantar, a gente vê que cada casal tá numa mesa, o Cameron no auge do seu desconforto. Eu odeio gente que faz isso. Se você vê que um casal tá sentado numa mesa sozinho, talvez eles queiram estar sozinhos. Se eles não chamaram vocês, é porque eles não queriam a companhia de vocês. Mas os dois cínicos, sem noção, chegam lá, sentam na mesa e Cameron solta o discurso mais patético do mundo, dizendo que o tempo passou e a nossa amizade, a dele e a do Ethan, permaneceu firme e forte e venceu o teste do tempo e que eles precisam marcar outra viagem juntos, dessa vez pro The White Lotus Maldivas. Daria uma ótima série, mas pelo amor de Deus, né? Viajar com Cameron e a Daphne depois desse rolê, mas é um discurso ridículo. E aí os dois estão com aquela cara de enterro, a Daphne faz aquele sorriso de Barbie, né? Aquele sorriso de plástico que não significa absolutamente nada. E aí os quatro acabam brindando. Mas antes deles chegarem à mesa, é importante dizer que a Harper estava chorando. E eu adorei essa sensibilidade da personagem dela, porque eu acho que de todos os personagens dessa temporada, a que tem uma evolução mais surpreendente e cativante é a própria Harper, porque no primeiro episódio ela começa com uma megera. A partir do segundo episódio, a nossa percepção dela começa a mudar. E a gente começa a perceber que ela, na verdade, é uma mulher que se esconde atrás das suas inseguranças e acaba julgando as pessoas o tempo todo justamente por medo de ser julgada. E aí a gente vai indo nessa crescente com ela, onde a gente vê a personagem evoluir, se desabrochar e se tornar ainda mais sensível. A gente acha que ela é uma mulher fria e frívola, mas a gente percebe que, na verdade, quem é a fria e a frívola da história é a Daphne. Aquela que é muitos sorrisos, aquela que é simpatia pra tudo que é canto, aquela que finge romance na frente dos outros pra mostrar que tem um casamento perfeito. Essa é a mulher frívola e fria. Essa é a verdadeira megera da temporada. Enquanto a Harper, por ser honesta demais e não esconder os seus sentimentos, acaba sendo vista como a própria megera. Mas aí, conforme a gente vai acompanhando a narrativa dela, a narrativa da Daphne e a de todos os demais personagens, a gente percebe que no fim do dia, que aquela que finge cara de paisagem, sorriso pra todo mundo, como eu falei, é a megera e a frívola. Aquele sorriso de plástico da Daphne não entrega nada, não tem verdade, não tem honestidade. E ela é sim a megera dessa temporada. Mas aí depois do jantar, que foi uma torta de climão daquelas, os dois sobem para o quarto, Harper e Ethan, e de repente... Harper questiona ele sobre o futuro do casamento e a resposta do Ethan é a melhor resposta que ele poderia ter dado. E aí, ó, eles finalmente vão para os finalmente. Eles acabam transando. E é aí que o casamento deles é reestruturado. Gente, você deixa sua mulher satisfeita que você não vai ter problema nenhum na sua casa, ok? E é isso que ele faz. E aí, ó, reacendeu a chama do casamento e ficam as perguntas, né? Pô, Ethan, vai ficar com esse mistério, vai contar a verdade pra Harper, o que aconteceu, o que não aconteceu. Pois bem, eles não conversam mais sobre nada e embora a Harper, ao longo desse episódio, tenha questionado ele novamente sobre o fato dele não ter desejo por ela, embora ela tenha questionado ele, ele não respondeu. E aí eu fiquei com essa incógnita. Qual era o verdadeiro problema do Ethan? A gente percebe que existia muita mágoa entre ele e o Cameron. Quando ele tá lá dando um supapo no Cameron, ele fala isso pra ele: você tem inveja de mim porque eu tenho mais dinheiro do que você? E assim, faz sentido, né? Porque o Cameron tem realmente muita raiva dele porque o cara ficou milionário de um jeito que o Cameron não é. O Cameron tem dinheiro, mas ele trabalha pra milionários, ele não é milionário. Tanto que ele queria trazer o próprio Ethan pra debaixo das suas asas. E aí, no meio daquela confusão, ele vai
destilando, o Ethan vai destilando tudo aquilo que magoa ele em relação ao Cameron. Então a gente percebe que o sentimento que ele nutriu ao longo de toda essa temporada, além de ser muito ciúmes pela própria Harper, também era um sentimento de injustiça, de vingança. Ele queria vingar por todo o mal que o Cameron fez ao longo da amizade dos dois. Então fica aquela questão assim, ele tinha muito ciúme pela Harper, mas ao mesmo tempo, por que ele não demonstrava desejo nenhum por ela? Porque ele vai até as últimas consequências, né? Ele vai até as vias de fato com o próprio Cameron. Mas a gente nunca tem a certeza. Será que o que ele sentia era ciúmes em relação a Harper? Ou o que ele sentia era ciúmes em relação a ele mesmo, no sentido de que assim, o Cameron sempre tenta tirar tudo de mim, ele não vai tirar mais essa coisa da minha vida. Talvez não fosse nem tanto por ser a Harper em questão, mas porque você já tentou tirar outras namoradinhas minhas, você já tentou dar o bote em mim diversas vezes, dessa vez eu não vou deixar. Então eu fiquei pensando, às vezes era mais por ego do que por ciúmes em relação a Harper. Mas eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. Vocês acham que quando ele começou a ficar enfurecido, paranoico em relação a todas essas coisas, era mais ciúmes pela própria esposa ou era mais por conta do ego dele, que ele estava cansado de ser passado a perna pelo Cameron? Responde aqui pra mim que eu quero ver o que vocês acham disso. Mas o nosso arco dos pombinhos foi resolvido, né? O casal cínico segue no seu cinismo, no seu casamento de mentira. Harper e Ethan resolveram a sua vida nessa viagem, mas quem não vai conseguir resolver a sua vida é a própria Tânia, porque conforme vai escurecendo, o Nico volta lá pro iate para reencontrá-la e na teoria o Quentin, como um bom homem, coisa que ele não é, tá querendo dar a ela um último passeio antes dela voltar para os Estados Unidos. O Nico deixa um barco ali, desce com uma bolsa preta e a Tânia tem certeza que agora é o momento que ela vai partir dessa para pior, né, gente? E aí, no meio daquela conversa, eles estavam todos ali na mesa, tomando drinks, comendo alguma coisinha também. Ela corre, diz que vai ao banheiro, corre, pega aquela bolsa preta e se esconde dentro de um dos quartos do iate. Ali ela se tranca, abre a bolsa preta e ali tem o kit assassino completo, corda preta, fita de isolamento para poder cobrir a boca e poder também cobrir outras partes do corpo, né, gente? Tem de tudo ali, inclusive uma arma. E é ali naquela situação que ela pega aquela arma, ela tá super eufórica, ela tá ansiosa pra caramba, ela não sabe o que fazer, mas ela decide partir para o combate. E aí, conforme o Quentin e toda a sua trupe chega ali, começa a bater na porta. Ah, você tá precisando de ajuda, tá precisando de alguma coisa. Quando eles arrombam a porta, arromba a porta tomando tiro. O Nico é quem arromba a porta e é o primeiro a partir dessa pra pior. E aí ela tá desesperada, ela só vai puxando o gatilho e, gente, um por um, que nem peça de dominó, foi caindo praticamente todos. O único que ela não conseguiu tirar a vida foi um deles, que a gente nem lembra o nome, porque ele é bem figurante mesmo na turma dos amigos gays. E porque ela tava sem bala ali na arma. Então ela não conseguiu tirar a sua vida e ele pulou no mar e saiu nadando para recuperar a sua vida, para tentar se salvar. E naquela situação, o Quentin, que tomou um tiro nas costas, ele tá ali cambaleando, quase partindo dessa. Ela confronta ele a respeito do caso, ele não responde ela, mas a resposta a gente já tem, né, gente? Porque você teria no porta-retrato do seu quarto a foto com um boy, um parceiro, um ex-namorado, se ele já não faz parte da sua vida, né? Então, assim, é uma resposta muito óbvia. Ela queria só ouvir da boca dele, mas por fim ela não ouviu. E aí, nós temos o desfecho mais bizarro de The White Lotus. Se você achava que o desfecho da primeira temporada foi tenso, esse foi um desfecho de graça. Eu não sei vocês, eu fiquei chocada com o que aconteceu com a Tânia. Eu achava que ela ia se salvar, porque ela tava indo muito bem, gente. O mais difícil, que foi se livrar da gangue do mal, ela conseguiu, ela só precisava dar um jeito de voltar pra costa. Era só isso que faltava. E tinha um barco ali que tava ancorado do lado do iate. E aí, ela tentou a coisa mais burra do mundo. Ela tentou pular de dentro do iate direto dentro do barco. Primeiro que ela ia quebrar as pernas dela se ela conseguisse, porque ela tá com um salto de acrílico deste tamanho.
Então, imagina você pular de salto de acrílico de uma altura muito maior para dentro de um barco. Você acha, mesmo que ela caia de pé, ela ia acabar com o pé dela, ela ia quebrar os 2 pés ali na hora e, se duvidar, ia arrebentar os joelhos e também os tornozelos. Então já ia dar errado ali. A primeira coisa que eu pensava era, tira esse sapato, Tânia, pelo amor de Deus, tira esse sapato, pula na água. Depois você pular na água, nada até a parte mais baixa da lancha, entra na lancha e vai embora, meu amor. Não, ela ficou tentando analisar a melhor forma de pular dentro daquela pequena lancha. E é claro que quando ela faz isso, o corpo dela chicoteia, bate ali, ó, no corrimão da lancha e ela cai na água. E aí é claro que a gente percebe que ela desmaiou. Não foi esse tombo que tirou a sua vida, ela desmaiou. Por que eu falo isso? Porque depois, quando a gente vai ver lá na parte dos resgates dos corpos, falam que foi afogamento o caso dela. E foi realmente. Ela desmaiou, só que ela desmaiou dentro da água, né, gente? Então não teve jeito. Não deu nem tempo dela acordar. Ela acabou se afogando durante o período que ficou inconsciente. E foi assim que a Tânia, milionária, deixou a nossa série. Uau! Que... Eu não sei vocês, enquanto o arco dela não se encerrava, eu não conseguia respirar direito, gente, eu fiquei ansiosa o episódio inteiro, porque aquilo foi me consumindo numa tensão terrível. Eu não tava me aguentando, porque aquele arco dela foi de tirar o fôlego mesmo, e foi assim que a história dela acabou em The White Lotus. Não podemos deixar de falar também de algumas menções honrosas, por exemplo. Depois que a Mia e a Valentina tiveram o seu affair, a Valentina propôs encontrar a Mia novamente. A Mia deu um toque pra ela dizendo que ela precisa encontrar outras mulheres que também sejam lésbicas, mas que até isso ela ia dar assistência pra ela e etc. Nisso, Giuseppe volta pra poder cantar ali no restaurante e se depara com a Mia no piano, dá uma confusão, ele acaba não voltando pro trabalho e diz que todo mundo daquele hotel vai se ver com ele, mas a gente nunca vai saber, porque, querendo ou não, a série já acabou, né? Essa temporada acabou e a próxima temporada vai ser um novo resort. Mas fora isso, a Albi leva o golpe da Lucia. Cadê os meus amores que falaram que a Lucia ia dar o golpe e fugir com o dinheiro? Vocês estão de parabéns. Na vida real, vocês sobreviveriam muito mais facilmente do que eu, porque eu estava acreditando na Lucia. Eu não achei que ela seria tão mau caráter assim, não, gente. Mas pegou os 50 mil euros dele. Eu preciso falar também, antes de contar isso, que quando ela falou pra ele que precisava de 50 mil pra pagar o seu cafetão, o Albi foi até o seu pai, pediu esse dinheiro pro Dominique, né? Dominique falou, você tá maluco, cara? 50 mil euros? O Albi solta, 50 mil euros não é nada pra você. Eu falei, gente, o que esse homem faz da vida que 50 mil euros não é nada pra ele? Porque 5 euros pra mim já é muita coisa, gente. Mas aí, por fim, o Albi faz uma chantagem emocional nele, diz que se ele der o dinheiro, ele vai fazer uma moral com a mãe dele em relação ao pai. E aí o Dominique acaba cedendo, mas aconteceu o que vocês disseram. A Lucia sumiu com o seu dinheiro. Ela disse que ela queria recomeçar a sua vida. Em um dos episódios, ela disse que estava pensando em abandonar essa vida de prostituta. E uma coisa que eu acho que é interessante, eu acho que ela realmente fez isso. Porque no final do episódio, a gente descobre que aquele cafetão, na verdade, era o seu amigo que trabalhava em outro estabelecimento. E no final, quando a gente vê ela indo embora, porque a série termina com ela, a gente percebe que ela já está bem melhor vestida. Ela tá usando uma roupa que, ao mesmo tempo que valoriza as curvas dela, não é uma roupa vulgar. É uma roupa mais elegante. Aquele vestido vermelho estampado que ela tá usando na cena final é um vestido que eu particularmente achei lindíssimo e que eu ficaria interessada naquele vestido. Então eu achei legal, porque eu acho que a gente já percebe ali, pela forma como ela está vestida, que ela realmente mudou a sua vida. Eu acho que foi isso que aconteceu no arco da Lucia. E o Albi tomou o cano da Lucia, mas ali no aeroporto, onde tradicionalmente todos se encontram para voltar para casa, a própria Porsche vê que o Albi tá ali dando sopa, chega até ele, troca uma ideia com ele, ambos compartilham as suas experiências ruins de affairs amorosos ao longo
dessa viagem. E aí, ó, sem cerimônia mesmo, a Porsche pede o telefone do boy e ele fala, ah, claro, dou sim. Aí você vê que os dois ficaram interessados. No final, se eles não tivessem se metido com as pessoas erradas, nenhum dos dois teriam tido prejuízos aí ao longo dessa caminhada, né? Mas eu não acho que a Porsche merecia o Albi, não. A Porsche foi muito sem noção com o Albi e ele merecia coisa melhor. Mas se é isso que ele quer, não tá tudo certo, né? O próprio Kaique falou aqui nos comentários dele, nas análises anteriores, que o próprio Albi tinha esse complexo do salvador do cavalo branco, né? Esse cara que quer ser o herói, que sempre quer resgatar aquelas pessoas que estão em estado de fragilidade, ou melhor, aquelas mulheres que estão em estado de fragilidade. E mais uma vez ele acaba fazendo exatamente isso. Tomara que a Porsche tenha aprendido a sua lição com o Jack, que não levou ela de volta para Taormina, mas deixou ela ali perto do aeroporto e ainda deu um conselho para ela não mexer com gente poderosa. E essa foi a nossa season finale da segunda temporada de The White Lotus. Uau, gente! O vídeo tá longo porque não tem como, né? Vocês viram tanto de coisa que aconteceu. E agora a gente vai pra parte dos comentários, que a gente tem 109 comentários. Então, pega seu chazinho, pega sua bebidinha, pega uma bebida aí, um refri, um suco, sei lá, uma água e senta, porque vamos falar dos comentários que vocês deixaram no vídeo anterior. Bora! Mais uma vez eu quero agradecer o apoio de todos vocês que deixaram comentários, que entraram na análise de séries e se divertiram horrores dando seus palpites. Essa foi a mesa de boteco mais legal que a gente teve aqui no análise de série até o momento, porque o envolvimento de vocês fez toda a diferença e eu tô muito feliz por tudo isso. Vou ficar aqui um pouquinho mais no cantinho pra gente poder colocar os comentários aqui, tá bom? E eu vou começar aqui falando, gente, da Nayara Parreira, que disse o seguinte: a Porsche me irrita, ela se tornou uma versão pobre da Tânia. Usa as pessoas enquanto está servindo, ela se diverte, mas depois ela descarta. O Willy respondeu logo abaixo: tá bem chata essa personagem. Enquanto o Júnior Viana respondeu embaixo desse comentário: essa personagem me ensinou a não sentir pena das pessoas. Também assisto torcendo que algo ruim aconteça com ela. Porsche é chata pra caramba, né, gente? Vai tarde, né? Não vamos sentir falta dela. Aí a Nayara Parreira escreveu embaixo também: exato, não foi só o Albi que ela usou, mas a família dele também. O avô e pai dele fazia de tudo para incluir ela nos passeios, enquanto ela se escondia da chefe. Só foi um bonitinho bombadinho aparecer para ela virar a cara para todo mundo. Mas enquanto ele não estava lá, o Albi e a família dele serviam de consolo para ela, isso é verdade. Só de pensar que cheguei a sentir dó por ela nos primeiros episódios, mas no fundo tenho dó da pessoa medíocre que ela é. Fala mal da chefe, mas é igual. Ela é uma versão pobre da Tânia mesmo, eu também acho isso. E a personagem pra mim, ela é horrível dos pés à cabeça, desde o figurino dela, a maquiagem dela, é uma pessoa sem traquejo nenhum, fora que ela usa muitas pessoas, isso é verdade. O Jao Lincoln, acho que é esse o nome, gente, me desculpem, Jao Lincoln disse o seguinte: gente, me senti tenso do começo ao fim nesse episódio. A cobra vai fumar muito no último episódio, falta muito pro domingo, chegou esse dia e agora que chegou já deu uma saudade, né, gente? Queria mais. Kaique Oliveira também respondeu, colocou o seu próprio comentário aqui, ó. Rafa, minha compadre, meu comentário semanal está de volta. Agora é, meus amigos, hora de colocar nossas cartas na mesa e fazer as apostas do final. Você vai passar a vida toda tentando resgatar todas as garotas desesperadas que encontrar. Essa foi a frase usada na promo do último episódio do pai do Albi para ele. E vai perder grana, né, nesse intervalo, né, gente? Porque não dá pra você resgatar toda mulher assim. Ô, Jesus da glória. Esse comportamento me diz que coisa boa não vai acontecer no arco dele. Se esta temporada estiver nos mesmos moldes de um filme do Tarantino, podemos ter uma justiça pessoal do Albi. Quem sabe se tornando que sua síndrome de Salvador o induz a seguir na sua natureza. Ou pode ser injusta como a vida é, realista como foi na temporada passada para alguns personagens. Esse foi o caminho que o Mike White escolheu. Essa temporada foi capitalista de uma maneira diferente de sua antecessora, que os ricos eram genuinamente soberbos e hipócritas, elevado à última potência. Alguns nesta temporada fazem de tudo para sair de seu lugar social. Os ricos se retirarem algo deles são vistos como ameaças declaradas. Nessa temporada até mesmo pessoas são comercializadas de alguma forma. Exatamente. E a gente vê muito isso no arco da Tânia, né, gente? Com os gays.
Mentir, matar, extorquir, prostituir. Não temos muitas pessoas contentes dessa vez com a falta do privilégio. Lembram da Paula da primeira temporada? Talvez por nome você não esteja se lembrando, mas era aquela amiga que viajava com aquela família. Supostamente super desconstruída, ativista e acidamente crítica sobre o privilégio, mas se deliciando dele sem reclamar do próprio. Aquela Paula, eu achava ela ridícula na primeira temporada, muito tosca. Albie reencarna com uma visão aparentemente para os telespectadores, o mais ingênuo e agridoce em seu comportamento de toda a série. Alguns personagens foram difíceis de decifrar pra mim, Rafa. O Cameron, por exemplo, é difícil saber quem aquela pessoa realmente é, pois seu cinismo trabalha em tempo integral. E como, né? Porém, as facetas dele foram vistas em diversos momentos, negociando com Ethan, cobiçando a mulher do Ethan, traindo a amizade do Ethan durante sua juventude, esfregando sucesso em Ethan. Cameron, sem dúvidas, é um dos melhores personagens. A vida inteira ela testou o Ethan. A vida inteira ele testou Ethan. Amantes de Freud vão saber um pouco sobre a chamada teoria da personalidade, onde organizou em 3 estruturas: impulsividade, ego e superego. Vão notar que esse personagem, Cameron, passa a temporada inteira colocando em xeque consequências morais e psicológicas de um personagem reprimido sexualmente. Ethan, por sua vez, tem como símbolo de fragilidade sua sexualidade roubada contra seu inimigo número 1. Ethan, em todas as chances que tinha de sair um pouco da repressão do seu amigo, foi colocado novamente preso em uma jaula. Espero que esteja certo sobre Ethan. E que ele foi um monstrinho que foi crescendo com a repressão. Boa season finale, Rafa, te amamos. Um beijo, Kaique, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu comentário, sempre muito elaborado. Eu concordo que a gente tem umas análises muito interessantes aqui nessa série, principalmente quando a gente vê. A gente conversou na semana passada que as esculturas, a arte, que é toda estampada ao longo dessa temporada, elas são um retrato do comportamento dos personagens. Então, quando o próprio Ethan vai atrás do Cameron para poder afogá-lo, a gente vê um rápido corte que mostra um quadro em que mostra um homem partindo para cima do outro que estava tentando acessar uma mulher. Então, a gente percebe que as pinturas, a arte da série, ela sempre reflete muito o comportamento dos personagens. É louco como a série se comunica com a gente de formas tão diferentes. Aí aqui, a Milady Rosa deixou um comentário. Eu ri muito com a nona de Graça expulsando os 3 americanos com medo deles irem pedir herança. Lembrou minha bisavó siciliana, que era brava igualzinho a senhora. Que fofo. Minha aposta pra forca é o Greg. Eu acho que a Tânia tira a vida dele e depois tira a sua. Também aposto em Jack, Quentin e Ethan. Pois é, a gente acertou algumas e erramos outras, né, gente? Mas eu acho que aconteceu com a própria Tânia o que a gente ficou falando ali sobre a Lady Butterfly, né? Porque assim, acidentalmente, a Tânia tirou sua própria vida. Não foi um suicídio de forma propriamente dita, mas ela sem querer tirou a sua vida, né, gente? Então é interessante porque a cartomante estava certa no fim do dia. A Sandra Miranda deixou um comentário aqui. Estou revendo os episódios que estão disponíveis no canal Vivo. Muito do que aparece nos episódios estão nas pinturas da abertura. O mais óbvio são os pássaros feridos. Aliás, Portia é o nome de 2 personagens literários, o Mercador de Veneza e uma peça de Shakespeare. No Mercador, Portia é uma rica herdeira cuja mão está sendo disputada por príncipes. O que Portia nos reserva? A cartomante diz a Tânia algo misterioso sobre Greg, que ele é atraído pela beleza, na linha do que Quentin diz. A cartomante diz que Tânia descobrirá algo tão terrível que será levada a cometer, para vocês verem aquilo que eu acabei de falar. E as máscaras que estão no quarto seriam lembrete de que pode ser fatal transar com a mulher alheia. Exatamente, que é algo que a gente vê lá no primeiro episódio, né? E é interessante que quando Ethan e Harper estão lá tendo o momento deles, eles 2 acidentalmente derrubam uma daquelas esculturas, né? Então, assim, é como se esse mito, como se essa maldição tivesse sido quebrada. As imagens iniciais da série têm como trilha musical a música do ato final de Madame Butterfly, ou seja, os Xuxi
serão o ápice da série. Foi quase isso que aconteceu, né? A RS César comentou embaixo, comentário excelente, obrigado por compartilhar. Ai, vocês são fofos, adoro que vocês ficam interagindo uns com os outros. O Anthony Richard ainda escreveu aqui, desejo muito sucesso pra você, Rafa, que seu canal cresça muito. Um beijo, obrigado, meu querido. A Camila Aparecida Silva deixou um comentário dizendo, no episódio 5 minuto 28, quando a Tânia chega em Palermo e Jack está carregando sua mala, a Tânia pede desculpas pelo peso da mala e ele pergunta a ela, tem um cadáver aqui? Fiquei intrigado com isso, imaginando se poderia ser o corpo do Greg. Ai, gente, sabe o que me deixa chateada? O Greg, no fim do dia, se deu bem. Porque ele pegou a herança da Tânia, né? Injusto isso. Aí a Sandra deixou outro comentário aqui, falando sobre a questão do episódio Raptos. Porsche é raptada pelo jovem porque ela precisava ficar longe da festa onde está acontecendo um golpe contra a Tânia. Isso é verdade. 2, Lucia é o rapto mais óbvio, claro. Será que o rapaz não seria irmão dela? Quase, era um amigo. 3, Tânia também está raptada, presa numa armadilha, à mercê de um Michê. Verdade, aconteceu isso mesmo. A Suzy Santos respondeu embaixo do seu comentário. Sandra, faz muito sentido mesmo. E vamos lá, quem mais aqui? Antônio Calisto deixou um comentário. Voltei no primeiro episódio pra ver. Não é o marido da Daphne que apoia ela quando ela encontra o corpo. É um cara aleatório. Inclusive chama ela de moça. Ela e a Valentina são as únicas do núcleo principal que estão garantidamente vivas. Verdade, né? Depois eu fiquei reparando isso também. Vamos lá pro próximo. Sandra deixou um outro comentário dizendo, no primeiro episódio é dito que houve um achaxi e algum suicídio, o que tem total relação com a ópera. Tânia pode ter se inspirada pela trágica personagem após tirar a vida do marido ou a do Quentin. Já temos esse arco totalmente resolvido, né? O comentário da Sandra teve vários outros comentários. A Nayara Rezende deixou um comentário dizendo, acho que a Tânia será a personagem fixa na série. O Willy respondeu, suicídio? Eu lembrava que um se afogava e o outro era um homicídio. Isso muda algumas coisas. Sandra respondeu o Willy embaixo. Ontem eu revi e o funcionário fala em um homicídio e outros que cometeram suicídio. Estranho, né? Como ele saberia? Mas é o que ele disse. Se você tiver Vivo Play, reveja porque a série está disponível e grátis. Aí o Willy respondeu, interessante, ainda bem que domingo está chegando, eu tenho HBO Max, vou reassistir. A Sandra responde, a cigana é parente dos de Graço? Acho que não. Não, a cigana foi realmente aquela personagem aleatória que foi ali para levar o desfecho da própria Tânia, né? Kaique voltou, sangue de Jesus tem poder, o tamanho do comentário do Kaique. Vamos lá então, Kaique deixou outro comentário. Voltei, Rafa, terminei de ver o último episódio. Como você sente sendo enganada pela Lúcia? Ai, que horror! Ela foi muito cruel. E a coitada da Porsche praticamente sequestrada todo esse suspense que não sentia há muito tempo vendo em uma série. Eu fiquei nesse nível de tensão também do começo ao fim. Poucas séries me fizeram o meu TDAH ser aumentado tanto assim. E aquele final que eu tava vendo a Tânia tentando pular, meu Deus, acho que ela vai cair e pulando. E como eu pensei. E a Tânia matou todo mundo do barco. Que final incrível. Essa sátira sobre os brancos privilegiados tem Albie, meu Deus, chantageando o próprio pai e se tornando o mesmo de suas gerações anteriores, mas com mais malícia. As 3 gerações não se seguram nem quando vem uma mulher passando no aeroporto. Eu pensei nessa cena, porque ali, quando a gente vê aquela cena, a gente vê que o Albie virou essa chavinha na mente dele. Mas quando ele e a própria Porsche trocam telefone, eu pensei, eu acho que ele ainda continua sendo aquele cara bonzinho. Talvez ele seja um bonzinho com um pouco mais de malícia, né? Não sei. A Albie aprendeu que nem sempre boa fé é o que olhamos, mas o que enxergamos. E o suposto cafetão aparece no final, Rafa. Desculpa, gente, mas eu achei meio ingênuo. A atriz da Lúcia já mostrava mentir nos olhares que muito bem atuados sempre desviavam olhares. O coitado do Albie achando que ela ia deixar tudo para viajar com ele para Los Angeles. Doce ilusão, né? E meus amigos, Ethan finalmente consegue recuperar sua sexualidade roubada e infelizmente com marcas no caminho e flagelando um pouco seus princípios, mas que a males vieram para o bem. E pelo menos agora ambos não serão infelizes sexualmente. Vai fazer falta a Tânia, enriqueceu muito a temporada. Gostaria de ver o Cameron divorciado, o Albie em uma próxima temporada. Dominique recupera o casamento comprando.
Como tudo nessa temporada se resume a pessoas se venderem, é bem isso. E Patriarca, amante do poderoso chefão, ainda tem em sua natureza o homem predador de mulheres do começo da série, só porque recebeu um abraço da amiga da Lucia. Que cena nojenta. Ele falando que o calcanhar de Aquiles dele é o órgão sexual dele. Que preguiça. A Porsha aprendeu uma lição, mesmo que seja na marra, sobre o bad boy. Embora seu arco tenha muito a ver com pessoas que procuram a felicidade, mas são a geração Z ansiosa e praticamente dependentes de tecnologia, enquanto seu affair, em contraponto, insiste em ela ficar longe do celular. Sutil devido ao contexto, mas interessante relevar, já que no final da temporada vemos que Alba e Porsha nem contatos tinham um do outro. E aquela altura toda, no final, mostrando que a conexão que ela procurava realmente era mais via Wi-Fi. E ela lida com sua natureza aceitada de alguém que é assim mesmo. E talvez tenhamos um possível casal entre Porsha e Albi. Sabemos que malandro foi uma característica renegada pelo Albi devido a seu pai, que bem aprendido a sua militância foi o que fez ele se dar mal no final. Repriso minha frase que foi usada pelo próprio pai do Albi. Tem gente que realmente pede para uma ONG quando ele pede dinheiro para o papai. A lição da temporada fica que os personagens que aceitam sua natureza mais primitiva ou renegada se sentem felizes com isso, embora vão ser prejudicados futuramente pelas mesmas escolhas e o mesmo ciclo vicioso. O mesmo ciclo vicioso que praticamente consta da Tânia. Nossa, adorei a reflexão do Kaique. Dominique vai trair novamente, Albi vai continuar sendo ludibriado, Lucia e Mia vão continuar enganando pessoas e Cameron e Daphne vão continuar traindo ambos. Porsha vai continuar fazendo escolhas ruins em relacionamentos, mesmo quando sabe que está sendo coagida por sua chefe ou por seu affair. O caminho para a felicidade no final foi Ethan e Harper irem para o mesmo ciclo tóxico do resto dos personagens, que vão continuar perpetuando em sua essência. No final, quando o Patriarca fala que o mal da família era os membros penianos dos homens, finaliza a temporada, que a natureza é como o mar mostrado incessantemente. Em um dos takes desse episódio, vemos o mar retrocedendo a cena de frente para trás. Mostrando que, embora nossas escolhas venham, nossa natureza pode trazer de volta e quem sabe nos afogar. Acho que eu entendi o que ele disse. Dominique e Ethan querem sair do mar e contra a natureza, mas os personagens que se afogam, como Cameron, Harper e Tânia, são os que representam sua natureza destrutiva. Lucia transita entre os dois em suas cenas, na água, e sendo essa força da natureza que passa praticamente por todos os núcleos dos homens dessa temporada como um teste sobre seus princípios. A temporada é um embate sobre a natureza dos desejos e a racionalidade da infelicidade. Mesmo que muitos achavam que a Daphne era fútil, foi a personagem mais sábia no final disso tudo. Os personagens que transitam experimentam o melhor dos dois mundos. Podem ter um personal bonitão, ou cantar em um hotel, ou ganhar dinheiro com o seu cafetão imaginário. O equilíbrio pode ser o que faz a chama do fogo voltar para o seu marido que ver vídeos adultos. O melhor dos dois mundos pode, quem sabe, receber uma herança gorda de seu pré-nupcial, de sua atual mulher. No fim das dúvidas, compre a satisfação, roube e engane. Isso vai contra todas as marés e acho que não vai te afogar, até porque existem outras formas de se autodestruir. PS, quem aí daria $50 mil a menos na conta para alguém que se conheceu há 3 dias? Alguém tinha que castrar os homens dessa temporada. Sim, com certeza, também acho. E aí o Kaique deixou, tá uma bíblia, mas tomara que você leia. Eu li, sim. Você acha que eu não ia deixar? Você acha que eu ia deixar de ler? Eu leio todos os comentários aqui. A regra é, deixou um comentário, eu vou ler. O Anthony deixou um outro comentário aqui dizendo, eu passo pano pra Harper, acho que ela não ficou com o Cameron, ela tá só se vingando psicologicamente do Ethan, como ela tinha ficado com ele, tá dando troco. Pois é. Aí a Cris Cores deixou um comentário. Obrigada, Rafa, pelas análises dessa temporada sensacional e muito sucesso para o seu canal. Obrigado. Obrigada mesmo, Cris. Isaac Nicolas deixou um comentário aqui dizendo, essa season finale foi maravilhosa, Mike White é um roteirista incrível, já estou com saudades dessa série. Muito obrigada, Rafa, por fazer toda semana esse conteúdo incrível no seu canal. Obrigada, querido. Um beijo enorme. A Gleice Aquino deixou vários comentários, né, que eu vi que ela deixou vários aqui. Gente, fiquei cheia de ódio da Lucia, mas era de se esperar. A Lucia foi esperta, ela usou a sensibilidade do Albi e nós passamos despercebidos dela no primeiro episódio. Ele era do Alê no primeiro episódio, ele era funcionário de um hotel e a Porsha acabou ganhando uma nova oportunidade. Os casais continuam com as vidas deles
com umas superações. Alex deixou um comentário dizendo: continua com as análises mais longas possíveis. Muito bom. Que bom, querido. Um beijo. Obrigado por você participar aqui com a gente. O João Mastro deixou: que bom que eu conheci o seu canal. Tava precisando de reviews de The White Lotus em português. Temos! Você viu aqui que a gente tem, né? Mas também acabou agora. Poxa vida, né? Carla Pérez deixou... Gente, ela chama Carla Pérez. Eu precisava dizer isso. Como assim você é de Santos? Hahaha, vizinha. Ansiosa para chegar o domingo, melhor série de 2022. Realmente uma das melhores desse ano, sem palavras, né? Gleice Aquino deixou um outro comentário dizendo: ainda estamos cercados de muitos mistérios e grandes surpresas, mas para a forca pode ser a Porsha, Lucia, Tânia, Jack e Cameron. Alex deixou um outro comentário: meu Deus, estava muito ansioso para a análise. A Camila Aparecida deixou um comentário aqui dizendo: acho que a Tânia não é tão boba assim, acredito que ela sabe do golpe e vai reagir de maneira inesperada e sair ilesa. No final do dia ela foi um pouco boba, né? Porque ela poderia ter tido mais perspicácia na hora de se salvar. O mais difícil ela conseguiu fazer, mas daí depois... deu um jeito de tirar a própria vida. Sangue de Jesus tem poder. Suzy deixou um outro comentário aqui. Rafa, sua linda. Beijo pra você, meu amor. Como sempre, eu amo suas análises. Poxa, não acredito que The White Lotus está chegando ao fim. Nem me fala, né? Que temporada? Acho que o desfecho irá nos surpreender. A forca agora tá pendendo muito para o lado da Tânia e sua turma. Ou ela vai colocar na forca o Quentin e o Greg e depois vai tirar sua própria vida, ou ela sobrevive, mas... tira a vida deles, né? Foi quase isso. Ainda acho que do núcleo Albi, Pai, Luxo e Cafetão poderá vir algumas das forcas também. Obrigada pelas análises maravilhosas semanais, Rafa. Que seu canal cresça muito. Em nome de Jesus. Obrigada, meu amor. E quem mais deixou um comentário aqui? Vixe, temos muitos comentários. João Vitor deixou kkkk, não precisava ter lido meu comentário. Ele deixou um comentário super engraçado, gente. Cara, esse último app foi o melhor e o pessoal dessa série sabe construir um suspense. Terminei querendo mais e não consegui dormir. Depois que eu assisti o episódio final, gente, eu não conseguia dormir. Já passava da meia-noite e eu tava lá roendo as unhas de fibra, porque eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara, que final? Achei o final sensacional. Cássia Maldonado deixou um comentário aqui dizendo: oi Rafa, estou acompanhando seus comentários de The White Lotus 2. Não estamos sozinhos nessa série maravilhosa. Que bom, querida. Acho que a Tânia continua a armação do marido com o Quentin para vender a vila por um preço bem alto, só que a Tânia é muito esperta. A Lucia vai com água para o Zewa. Poderia ter sido assim, né? Mas ela quis dar o golpe. Quem eu acho que vai partir dessa é o Cameron. O Ethan está enlouquecendo. Vai descobrir que rolou um rally-rola e não vai aguentar. O Cameron podia ter partido dessa, né? Esse é um tipo de ser humano que não faz diferença nenhuma no planeta Terra, né? Vamos deixar claro aqui. Robert Silva deixou um comentário. Oi, Rafa, bom dia. Na minha análise, não sei se vou acertar, mas acho que na mansão vai rolar chantagem, já que temos muitos ricos por lá. Que pena que esse já é o último episódio. Como vou ficar sem suas análises maravilhosas? Abraço. Nem me fala, Robert, porque eu já tô sentindo falta de vocês, viu? O vídeo tá enorme, mas são muitos comentários e eu tenho que ler todos os comentários de vocês. O Arthur Dummett deixou aqui, ó. Ninguém tá apostando, mas acredito que de alguma forma o pai do Albi pode ter envolvimento com alguma... principalmente se for da Luxo ou do Cafetão. Provavelmente para se redimir com o filho ou para encerrar seu arco trágico de infidelidade. Pois é, né? O Dominique acabou passando ileso, mas a gente vê realmente uma desconstrução dele, porque no último episódio ele começa o episódio em lágrimas, olhando para fotos da sua família. Ele tá vendo a foto do casamento da filha dele. Então, para você ver que ele realmente quer reconstruir a sua família. Eu creio que ele tá disposto a mudar, porque a gente percebe umas mudanças nele ao longo desses episódios finais. Então eu tenho expectativa de que ele tenha se tornado um cara melhor mesmo. A RS César deixou um outro comentário aqui dizendo: sobre a trama envolvendo a Tânia, o marido e os gays, acho que teremos reviravolta. A Tânia já sacou o perigo e entendi que as confissões do Jack bêbado para a Porsha farão com que ela vá em socorro da patroa. Quase, né? Se bobear, é a Tânia que cancelará uns CPFs. Eu amei o jeito que ela falou, cancelará uns CPFs. Quanto ao Ethan, acho que a série não revelará se a Harper de fato traiu ou se são delírios de ciúmes. Vai depender da interpretação do espectador. Algo estilo Machado de Assis e Dom Casmurro. Foi quase isso, só que foi o oposto, né? O Ethan que ficou com essa dúvida na nossa cabeça, né? E eu gostei desse final, embora ele seja um final que deixa a gente desconfortável. Eu gostei porque é justamente aquele final que faz com que a gente continue pensando na série por muito tempo. E querendo ou não, é isso que um roteirista quer, né? Ele quer que você caminhe, que você rumine essa série ao longo da sua vida. E eu acho que a segunda temporada de The White Lotus, ela é muito isso. É esse
grande ponto de interrogação em relação ao Ethan e a Daphne. Olha, esse Matheus deixou um comentário. Pode fazer vídeo longo que a gente ama. Obrigado, meu querido. O Anthony respondeu, kkk, concordo. E a Mariana Araújo deixou um comentário. Ansiosa pela análise do último app. Chegamos, Mari. Vem cá, meu amor. Chegamos. Carlos Antônio também deixou um comentário. Não acredito ainda no último episódio. Foi babado, né, Carlos? Foi babado. Igor Manuel deixou um comentário. Queria assistir o episódio 6, mas não sou uma pessoa que consegue prestar atenção na legenda e na cena ao mesmo tempo. E não saiu dublado ainda. Eu espero que você já tenha assistido o episódio 6 dublado. E eu espero que o episódio 7 já tenha saído dublado também, pra você vir aqui e comentar o que você achou. A Gleice deixou um outro comentário dizendo: demais, foi bom a temporada. Anthony Richard deixou outro comentário dizendo: eu não ligo se o vídeo é longo demais. Se é grande é porque tem coisa pra falar. Obrigado, querido. 10 minutos é pouco pra falar de The White Lotus. Eu acho que foi um episódio muito bom, então quando tem muita coisa dentro de um episódio, a gente precisa falar, né? Porque se eu deixo passar algumas coisas, primeiro que vocês nem vão me perdoar por isso, porque todas as histórias aqui da série, elas são importantes, todos os arcos são extremamente valiosos, e outra, a análise acaba ficando incompleta, né? Aí o Anthony ainda falou aqui: Rafa, você vai fazer review da 4ª temporada de Succession? Vi que fez das seasons anteriores, eu ia amar. Eu respondi ele: teremos análise de Succession. Succession é uma das minhas séries favoritas, então pode ficar tranquilo. Kaique foi responder: pode fazer de The Last of Us, temos que juntar a galera toda semana pra discutir, né? Eu quero fazer de The Last of Us também, mas eu sei que tem muitos canais grandes que vão fazer análises de The Last of Us. Então, querendo ou não, os canais maiores acabam pegando a minha audiência, né? Que não é uma audiência muito grande, mas eu vou fazer de The Last of Us, sim! A Mistiele deixou um comentário aqui dizendo: finalmente, você viu que eu cheguei, né, Mistiele? Ela deixou outro comentário dizendo: gente, acho que desviei o olhar rapidamente da TV e não vi essa parte da Tânia vendo o Greg de cowboy. Essa série não dá pra perder nada mesmo. Você viu que é tudo muito rápido? Diante de tantos comentários, não deve ter outra. Tânia pra forca. Favor, alguém dá um fim no Cameron. Poxa, isso... A gente contou com você e você deixou a gente na mão, né? PS, é uma Tânia, ela é muito caricata, sempre traz o alívio cômico. Ela trouxe até minutos antes de perder a vida, né? Tô odiando o que a Harper está fazendo com isso, né? Eu acho ele bom, ninguém é perfeito. Ademir Villatoro respondeu: meu palpite para a forca. Porsche, ela vai salvar a Tânia, alertando-a, e vai pagar caro por isso. Cameron vai se salvar. Ethan merece ser esquartado e jogado para os peixes só pela forma como ele trata a Harper. Nada de carinho, sexo, afeto, etc. Um péssimo marido, né, gente? Albi, a exemplo daquele adolescente que fica no Havaí, ele terminará feliz. Mais ou menos, né? Lucia e Mia são coadjuvantes demais para terem a atenção de perder a vida no último episódio. Daphne, a foto dos filhos. Quem disse que eles têm a cara do personal se não ouvimos? Eles têm a cara da mãe. E ela quis dizer que aconteça o que for, ela volta para a família. Harper vai se dar bem. É a melhor personagem, apesar do início chatíssimo. Pois é, gente, a Harper acabou tendo um desfecho muito bom. Eu acho que ela e o Ethan foram os que tiveram os melhores desfechos, tirando a Lucia, né? A Lucia foi a que mais se deu bem aí nessa confusão toda, porque ainda saiu com 50 mil euros debaixo do braço e não fez nada pra receber essa grana. Rodrigo Azevedo, por favor, galera, me respondam, porque essa dúvida tá me matando. E há vários episódios. Alguém acha que o Gogo Boy que fica com a Porsche tá sendo pago ou ele só quis ficar com ela? O Kaique respondeu: eu acho que ele tá participando de um plano do Quentin, já que nesse episódio ele fica enrolando a Porsche para não voltarem para a mansão e ir na festa. Tendo em vista as revelações que Quentin é o amante do marido da Tânia. Rodrigo responde: mas ainda tô em dúvida se, tipo, foi a mandato do Quentin que o Jack, né, o nome dele é Jack, está ficando com a Porsche, ou se realmente ele quis ficar com ela. Isso é interessante porque faria um paralelo com a relação Albi e Lucia. Todo o romance clássico que vinha sendo construído ao longo dos primeiros episódios termina totalmente fracassado e sobra ambos sendo enganados por prostitutos. Uma crítica sobre a dificuldade de se relacionar dos jovens da atualidade. Aí o Kaique responde: caramba, você tem razão, esse paralelo vai ser incrível, porque eu tô apostando muito que o Albi está sendo enganado. E acabou acontecendo isso, né? Porque, querendo ou não, o Jack, ele estava a serviço do Quentin e, querendo ou não, ele acabou agindo meio que de forma prostituída, né? Ele acabou se prostituindo pra poder fazer as vontades do Quentin, porque ele mesmo disse no episódio anterior que ele faz coisas que ele não deveria, mas como ele tem uma dívida de gratidão com o Quentin, ele acaba fazendo. E a gente vê nesse episódio que ele dá um alerta muito forte pra Porsche sobre não se mexer com gente grande, né? Então,
Faz todo sentido e de fato foi isso que aconteceu. Carlos Assis deixou um outro comentário, assistindo o vídeo pensando, já no último app, kkkk, concordo com as teorias, não tenho dó nenhuma da Tânia, gente, acho é pouco, vamos aguardar, não sei quem escolho pra forca. A Gleice Aquino deixou um outro comentário dizendo, cara, tá pegando fogo. Sandra deixou um outro comentário falando que eu não deveria falar as palavras como elas, que eu deveria falar as palavras como elas são, que eu não deveria usar sinônimos, mas aí eu expliquei pra ela que no YouTube, gente, existem regras, entendeu? Se você usa palavras que são gatilhos, isso faz com que o algoritmo não entregue os seus vídeos. E canais grandes também fazem isso também. Fui redundante aqui. Canais grandes também fazem isso. Então, é uma questão do YouTube. Eu quero que meu vídeo chegue para o maior número de pessoas. Então, se eu precisar evitar falar algumas palavras por elas serem gatilhos, eu vou falar. Então, é isso. Aí o Anthony deixou um comentário dizendo, não achei o cobrão muito grande não, tá normal. Porque tem essa história de italianos serem abençoados com abundância, se é que me entendem. E Anthony, aí a Nayara respondeu, nossa, em estado de repouso era grande sim. Imagine em ação, o que conta é isso e não vimos. Olha a discussão, gente, é louca. Gleice deixou um outro comentário aqui, era óbvio o golpe dos gays. Foi muito rápido toda a amizade. O Janderson também deixou um comentário. Minha teoria para o episódio final. Ethan flagra Harper transando com Cameron, mata os dois e tira a própria vida se afogando na praia. Bem novela mexicana, né? Mas não foi isso que aconteceu. A Sandra deixou um outro comentário. Você não leu o comentário que eu fiz na análise do episódio 5. Aí eu falei pra ela que eu não li o comentário dela, porque ela mandou o comentário quando o vídeo já estava pronto. Aí realmente não teve como. Mas o user KV2 deixou um comentário aqui. Minhas teorias. No início do episódio 1, Alessio interage com Lúcia de forma muito amistosa, o que me leva a crer que ele não é um cafetão. Talvez sejam irmãos, ela cita em algum app que um dos empregados do hotel é amigo do irmão dela. O avô, o Bert, o avô de Albie, durante algum diálogo, diz que homens e mulheres são iguais, dando a entender que as mulheres não são confiáveis. Quando Bert está assistindo o Poderoso Chefão, a cena que aparece em tela é: as mulheres da Sicília são mais perigosas que as espingardas. True, verdade, eu não tinha pensado nisso não. Em quase todos os episódios podemos ver que Lúcia quer e está atrás de dinheiro, e o Albie é a pessoa perfeita para cair um golpe. Bert se mostra senil e tendo pequenos acidentes durante toda a série. Eu apostaria numa acidental dele. Cadê? Outra de minhas apostas são os gays e ou o marido da Tânia. Eles têm uma visão em algum dos primeiros apps de homens efeminados e seus maridos, além do que a taróloga vê amor / suicídio ligada a ela, Tânia, nas cartas. Uma das cartas é a da beleza. No episódio 5, Quentin relata que vive pela beleza e questiona a Tânia se ela também vive por isso. Bom, caso o plano de Quentin não dê certo e o ex-marido da Tânia perca a cabeça, ou seja, desmascarado, Quentin não teria mais motivos para se manter vivo. Os palácios iriam ralo abaixo e talvez tire sua própria vida. Off, não creio que Daphne traia Cameron. Ela só cria uma narrativa para não se sentir tão esmagada. Quando ela vai mostrar o personal, a Harper, ela mostra as fotos dos filhos. Para mim, o que ela quis dizer de fato é que continua o casamento por eles. Aí o user ainda foi e escreveu embaixo: errei rude. O velho Bert dando a letra que as mulheres são iguais aos homens e a Daphne realmente era. Pois é, você viu, né? E o Carreira de Sucesso deixou um outro comentário aqui dizendo: And is gone. Acabou as nossas análises de The White Lotus segunda temporada. Gente, esse vídeo ficou enorme, mas tínhamos muitos comentários, tínhamos muita coisa pra debater. Foi o nosso vídeo de fechamento. Quero agradecer a participação de todos vocês. Continuem aqui no canal. Temos muitas coisas pela frente ainda. Temos vídeos de filmes exclusivos, séries exclusivas que eu assisti antes da estreia, antes de todo mundo, pessoal. Continua aqui comigo então e me acompanhem lá nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Um beijo enorme. Amo vocês. Tchau, tchau.